Olá, alunos! Estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso de Android. Na nossa última aula, nós implementamos as funções da nossa classe cliente repositório. Implementamos algumas funções, que é as operações de inserção, exclusão e alteração. Nessa 13ª aula, eu vou terminar de implementar essa classe, implementando aqui os métodos buscar todos e buscar cliente. No método buscar todos, eu vou fazer uma consulta. Tanto no método buscar todos e buscar cliente, nós vamos fazer uma consulta utilizando aí o código SQL. Bem, vamos lá. Primeiro, para que nós possamos utilizar esse método buscar todos, implementar o código dele, eu preciso converter os dados da minha consulta para uma lista de objetos do tipo cliente. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um objeto do tipo list, que é onde que os objetos que eu vou estar armazenando vai ser do tipo cliente. Vou chamar esse objeto de clientes e vou alocar aqui um objeto do tipo ArrayList. Eu vou passar aqui também o cliente como parâmetro aqui da minha classe genérica. Para que nós possamos fazer a consulta na base de dados utilizando o SQLite, é bem simples. Eu vou utilizar aqui o objeto conexão, que é esse carinha aqui, e posso utilizar o método enquery, que é um método onde eu posso passar um script SQL, passando uma consulta SQL e os argumentos que essa minha cláusula SQL vai ter, ou seja, os parâmetros que eu passar dentro da minha cláusula SQL, ou eu posso utilizar o método query, que contém aqui uma lista de parâmetros para montar a sua consulta SQL também. Então, qualquer um dos dois métodos que você utilizar, você vai conseguir realizar uma consulta. Neste método query, por exemplo, esse que está selecionado, você tem que passar o nome da sua tabela, a lista de colunas que você quer retornar. Se não houver, você vai passar nulo. Se houver argumento, você vai passar os argumentos para a sua cláusula SQL. E tem aqui o group by, have by, entre outros parâmetros. No nosso caso, eu vou utilizar aqui o query, que é onde eu quero criar um script SQL para essa nossa consulta. Vou selecionar esse método e vou utilizar aqui a classe String Builder para montar a nossa consulta SQL. Sempre que você for montar uma consulta SQL, dê preferência para o String Builder. Nunca concatene strings, pois essa é uma péssima prática de programação. Então vamos criar aqui um objeto chamado SQL new String Builder. SQL append, vou colocar aqui select, vou informar aqui todos os campos da minha tabela, que seria código, nome, endereço, e-mail e telefone. SQL.append, from cliente. Aqui não vai ter nenhum filtro para a nossa consulta SQL, pois eu quero buscar todos os dados. Eu vou passar aqui o parâmetro para retornar a string que eu armazenei no meu String Builder. E já no segundo parâmetro, já que eu não vou ter nenhum argumento, eu vou passar null. Já que eu não vou ter nenhum filtro, eu vou passar null. Bem, esse daqui é um método para a gente poder realizar a consulta na base de dados. Esse método enquery, ele retorna um objeto tipo cursor, que armazena o resultado da sua consulta SQL, ou seja, ele vai retornar aí uma lista de registro da base de dados. Esse cursor é o que a gente vai utilizar para converter esse cursor para uma lista de objetos do tipo cliente. Essa lista de objetos do tipo cliente eu vou utilizá-la depois com o Recycle View, que eu vou estar utilizando para popular a nossa lista que o usuário vai estar selecionando e visualizando. Então vou criar aqui um objeto cursor
cursor, selecionar aqui, ó, desse pacote Android, vou chamar aqui chamar o objeto de resultado. Agora eu vou percorrer esse meu objeto para que nós possamos preencher a nossa lista de objetos. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou posicionar o meu objeto na primeira posição, Move to First, para ter certeza que eu vou estar percorrendo os meus dados da base de dados desde o início do primeiro registro até o final. Mas antes de movimentar esse cursor, eu vou testar se retornou algum dado dessa minha consulta. Se resultado ponto get count maior do que 0, execute isso daqui. Agora eu posso implementar o código que eu preciso para poder preencher essa minha lista de objetos. Aqui também, o que eu vou fazer? Já vou aproveitar para colocar nesse return null este objeto aqui, ó. Porque independente se vai retornar resultado ou não, eu vou estar retornando este objeto. Então vamos lá. Aqui, para poder percorrer os nossos objetos, eu vou utilizar o laço de repetição do while. No caso do cursor, eu prefiro utilizar este laço porque pelo menos uma vez eu vou estar executando esse meu código, já que eu estou testando se tem registro ou não na minha base de dados. Estou movimentando para a minha primeira posição e vou pelo menos executar o código que eu vou estar convertendo para uma lista de objetos, para depois testar se vai ter algum item na lista ou não. Então, neste caso aqui, este tipo de laço eu acho mais indicado para você percorrer os registros do cursor, ao invés de um while ou de um laço for. Até porque você tem uma economia de código aqui utilizando o laço do while. Se eu fosse utilizar o laço while, eu teria que implementar um código aqui duas vezes, que é o código que eu faço a conversão para o meu objeto. Um primeiro antes de entrar do laço while e outro depois dentro do laço while, que é o código que eu vou estar implementando aqui agora. Bem, aqui eu tenho que testar, ou seja, esse meu laço ele vai repetir enquanto houver registro. Então, enquanto houver registro, eu vou utilizar aqui o move to next para mover para o próximo registro. Ou seja, enquanto esse laço for verdadeiro, ou seja, enquanto houver registro, eu vou continuar movimentando para o próximo registro e preenchendo a minha lista de objetos, que vai ficar da seguinte maneira. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um objeto do tipo cliente, vou chamar aqui de meu cliente. Para cada item da minha lista, eu vou criar um objeto do tipo cliente e vou recuperar os campos que foram retornados pelo esse meu objeto cursor. Então vou colocar da seguinte maneira: cli.código resultado vou colocar aqui, ó, get column index or throw. Aqui que eu vou fazer, eu vou passar o nome da coluna que eu quero retornar e depois eu vou utilizar este índice para identificar a coluna que eu quero retornar, porque aqui ó, eu posso utilizar esse método aqui também. Por exemplo, como isso aqui é um código, o código é do tipo inteiro, eu posso utilizar aqui esse objeto getInt e passar a posição que eu quero. Por exemplo, aqui ó, o nosso campo código ele é o primeiro da nossa lista da nossa consulta, então aqui o índice dele seria 0. O nome índice 1, endereço 2, 3 e 4. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, o nome primeiro, depois o código, então o nome seria o primeiro campo. Então, uma maneira fácil de você buscar o nome da sua consulta SQL é você utilizar o método getColumnIndexOrThrow, pois você vai passar o nome da sua coluna que foi retornada pela consulta SQL para depois retornar o índice, ao invés de você passar um índice em específico. Por muitas das vezes você não vai gravar a ordem dos campos que você colocou na sua consulta
SQL. Então eu vou utilizar este método aqui, ó, get column index or throw. Vou passar aqui o nome da coluna, código, e tenho que utilizar aqui um outro método, resultado.getInt, já que essa minha coluna é um inteiro, então eu estou passando o índice dessa minha coluna código para o método getInt para retornar o valor que está sendo retornado por essa coluna. Ou seja, se retornar 10 registros, então, dependendo da chave, do valor que tiver gravado nesse campo código, ele vai retornar código 1, código 2, código 3, código 4, e assim por diante. Então, este método aqui, ele vai retornar o valor que foi retornado pela minha consulta SQL, o valor deste campo aqui, ó, ou seja, do primeiro índice do resultado da minha consulta SQL. Vamos fazer o mesmo procedimento para os demais campos. Nome, aqui também vou mudar, que aqui vai ser string. Vou copiar aqui, endereço, e-mail e telefone. Então, vamos mudar aqui, ó, endereço, e-mail e telefone. Então, sempre quando você for retornar os dados da sua base de dados, prefira retornar dessa maneira aqui, ó. É bem mais fácil e você não vai ter erro aí se você simplesmente passar o índice da sua base de dados. Depois que a gente retornar os valores e armazenar no objeto, eu vou adicionar esse objeto na minha lista de objetos. Na minha lista de objetos aqui, ó, clientes.dd, clique, pronto, objeto convertido e sendo adicionado na minha lista de objetos. Depois que esse meu código for executado, ele retorna para o meu método buscar todos. Pronto, o nosso método buscar todos já está pronto, já está implementado. Vamos salvar aqui. Agora, nós vamos testar aqui agora, implementar o nosso método buscar cliente, que vai ser bem parecido com o método buscar todos, só que a gente não vai converter para uma lista de objetos, a gente vai converter para um único objeto. Então, o que eu vou fazer? Colocar aqui o cliente, criar um objeto tipo cliente aqui, new cliente. Eu vou fazer da seguinte maneira: vou copiar aqui esse código, vou aproveitar aqui e vou colocar aqui um filtro para a minha cláusula where. Where código, e vou colocar aqui o símbolo de interrogação. Esse símbolo de interrogação, ele identifica o parâmetro que eu vou passar para a minha consulta. Ou seja, se eu estiver colocando aqui, filtrando um outro código, um outro campo, colocarei aqui end, nome, interrogação. Bem similar ao que foi utilizado aqui, ó. Só que eu vou apagar aqui esse código, esse trecho aqui, pois eu só quero o campo código. Agora eu vou criar aqui os parâmetros, da mesma maneira que foi feito aqui, ó, também, ó, tá? Onde que eu estou passando o código para poder realizar a alteração. Eu vou até copiar esse trecho aqui, para poder adiantar. Aqui. Vou apagar aqui, que eu quero somente o campo código, que é esse valor que está sendo passado como parâmetro. Aqui. Onde que eu passo o código como parâmetro. Vou executar minha consulta SQL da mesma maneira que eu fiz aqui, ó. Eu vou copiar esse trecho, jogar para cá, e vou passar aqui agora o meu parâmetro. No método rank error, se a gente observar, como eu falei anteriormente,
ele espera aqui a lista de parâmetros que eu quero retornar para a minha consulta, que seria aqui um array de parâmetros. Então, vou passar aqui parâmetros, que é o método que eu quero estar retornando. E por fim, agora, vou verificar se tem algum resultado, algum retorno. Vou copiar esse código aqui. Não vou utilizar o laço while. Vou pegar esse cara aqui, apagar esse cara e fazer isso aqui, ó. Apagar aqui e vou utilizar esse objeto cliente. Opa, tá certo. Pronto. Agora é só retornar o objeto cliente para o método. Retorne cliente. Aqui eu vou deixar como nulo, porque se esse meu código não retornar nenhum valor, nenhum objeto, essa minha consulta não retornar nada aqui nesse trecho aqui que foi implementado, então o valor que eu quero definir como retorno vai ser nulo, porque aí basta eu testar lá no meu programa quando esse meu método retornar. Se ele retornar nulo, quer dizer que não retornou nenhum cliente. Se retornar alguma instância de algum objeto, então ele vai parar, ele vai cair aqui, ó. Então aqui vejo que a implementação é bem simples, foi bem similar ao código anterior, só que no nosso caso a gente não utilizou o laço de repetição aqui, tá? Não utilizamos a lista de objetos, apenas verificamos se retornou algum dado, se retornou, movimentamos para a primeira posição e preenchemos aqui os campos dos objetos da classe cliente e retornamos aqui o objeto cliente. Bem, então esse código aqui, ó, opa, tem código a mais aqui, ó, beleza, opa, esse daqui, eu tinha colocado aqui, sem querer eu devo ter colado aqui e apareceu aqui um trecho de código aqui que não era para estar, mas eu dei o Ctrl Z aqui e retornou do jeito que estava. Então, essas aqui são as implementações dos métodos buscar todos e buscar cliente. Na próxima aula nós vamos continuar implementando aí o nosso projeto. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula. Um grande abraço.